Boa noite, a verdade cabe em todo lugar. Sejam muito bem-vindos. Mais uma quarta-feira, estamos aqui, nosso lugar de encontro. Sim. E já vai aí curtindo esse vídeo, compartilha. Se você está nos acompanhando pelo YouTube ou pelo Instagram, do @a verdade cabe em todo lugar, já nos segue, compartilha, curte e também siga @MídiaOnlineBR, nosso apoiador parceiro que tem cedido aqui esse espaço toda quarta-feira para que esse podcast possa acontecer e possa chegar para você com a melhor qualidade possível. Sim, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós estamos em mais uma noite especial aqui, né, de conversa, falando um pouco sobre experiências, também falando um pouco da palavra de Deus e como a gente diz aqui, a verdade cabe em todo lugar. Então, de fato, nós vamos trazer para esse momento, né, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, na nossa vida, através daquilo que a gente passa. E hoje o tema vai ser um tema bem forte. Eu acredito que a palavra do tema de hoje é uma palavra muito forte. Sim. E que muitas vezes precisa ser entendida de forma correta. E eu acredito que esse bate-papo vai ser muito interessante e nós já estamos aqui com o nosso convidado, que nós gostaríamos de apresentar primeiramente, né? É o André, e eu gostaria, né, que nesse momento seja muito bem-vindo ao nosso podcast, mas eu vou deixar também que possa se apresentar um pouquinho aí pra gente. Boa noite, Natália. Boa noite, Cris. Boa noite a todos que estão nos vendo nesse momento. Realmente é um momento muito especial, principalmente para mim, né? Para estar aqui batendo papo, falando sobre a palavra de Deus e as nossas experiências. Para quem não me conhece, eu sou o André, sou guarda municipal, estou como secretário de segurança aqui do município de Paracuru, e a gente veio aqui a convite das irmãs, né, para falar sobre essa experiência que a gente tem, principalmente na vida cristã. Então, a gente, desde já, agradece, né, a todos e que continue com a gente, nos ouvindo nesse momento tão especial. Sim. E hoje, né, o tema que a gente vai falar sobre autoridade espiritual, né, um tema, como a Natália já bem colocou, muito importante, algo que faz parte, né, da nossa vida, estar presente. E nada melhor, né, do que fazer aí esse link, né, a autoridade espiritual com a autoridade humana, né, o guarda municipal aqui é secretário, né, é uma autoridade, representa uma autoridade aqui no município. Então, a proposta aqui é a gente fazer esse link, essa conversa, né, do que significa, do que representa, né, a autoridade na nossa vida, né, e também no reino. E aí, antes de passar a palavra pro André, né, eu gostaria de iniciar lendo um texto bíblico que inspirou, né, a gente nesse tema e que eu acho que tem muito a ver, lembra bastante nessa questão da autoridade, né, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 5, do 5 ao 10. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Né? Então, aqui é uma passagem que fala a respeito da fé que esse homem demonstrou. Mas além da questão da fé, né, de crer que só a palavra de Jesus iria curar, né? Sim. A fé desse homem veio porque ele entendia o significado de autoridade. Ele entendia o que a autoridade representava e isso levou ele a ter tamanha fé, que Jesus disse que não encontrou uma fé maior do que a dele, né? Então, passar a palavra agora para o André, né? Já peço que você possa falar um pouco para a gente, né? O que seria a autoridade, né? Como
como que funciona, né, a autoridade humana, a autoridade na terra, né, um centurião aqui no contexto bíblico que a gente leu, talvez seja o que hoje se refere a um guarda, né, a um guarda municipal. Então, o que seria essa autoridade, né, humana e o link disso com a autoridade de Deus, a autoridade espiritual? Esse é um dos versos que, inclusive, toda vez que eu vou orar, eu sempre cito esse verso. Porque realmente é um exemplo mesmo de fé, né? Você vê que uma pessoa que não tinha tanto assim uma intimidade, né, com Deus, mas que tinha uma fé que surpreendeu até o próprio Jesus Cristo. Então, realmente ele conhece o significado da palavra autoridade, que é a pessoa que fala com fé, né? Que ora com fé, que acredita que aquilo pode ser possível. Então, a autoridade também, ao meu entendimento, a autoridade espiritual, é essa. Quando você usa de fé, você, por menos que você não tenha aquela intimidade, como eu falei antes, com Deus, mas quando você ora com fé, é possível e acontece. Isso já aconteceu comigo, Cris. Isso já aconteceu quando eu era criança. Aconteceu certa vez quando eu fui para um culto. E eu, assim, digamos que eu não tinha um conhecimento ainda da verdade, né? Então lá eu estava naquele culto, mas por conta da minha esposa, que a minha esposa ela é evangélica. E digamos que eu fui por conta dela. Mas eu sempre duvidava, ficava duvidando que o pastor estava mesmo falando em língua, sempre duvidando. E eu tinha um cachorro que ele tinha uma doença. E eu levei ele para veterinário, nenhum veterinário conseguiu curar esse cachorro. E eu fiz um teste naquele dia. O pastor falou: quem tem uma garrafa d'água, qualquer coisa com água, traga aí para mim ungir. E eu levei, mas sem acreditar. E eu levantei. O pastor ungiu, falou. Aí eu levei para casa Aí quando chegou em casa, eu peguei o cachorro, dei, mesmo sem, assim, um pouco duvidando, né? Mas dei. Só que que nem o centurião falou, né? Essas palavras. Eu acho também que as palavras, ela têm um poder muito grande. Sim. Sim. E naquele momento eu falei, o nome dele era Bala, esse cachorro. Era um cachorro de rua que eu levei para criar. E eu dei a ele. Aí eu disse assim, a partir de hoje, nunca mais vou te dar remédio. Você vai beber essa água e pronto. Esse cachorro passou 5 anos, ele já era idoso. Esse cachorro nunca mais saiu sangue, que ele sempre ficava pingando sangue. E nunca mais. Então, a partir dali, eu comecei a ir mais a fundo. Entendeu? Então, com certeza, essa passagem é uma das passagens que demonstra mesmo o poder da fé, né? Da fé da pessoa. Então, para mim, autoridade é isso aí. É você ter fé que aquilo ali é possível. É isso aí. E interessante, né, que é uma fé atrelada à certeza de que uma pessoa que tem conhecimento, que tem a autoridade, né, sobre determinado assunto, a palavra dela vai valer. Sim. Né, vai valer acima de qualquer coisa, né? Quando o centurião diz, não, tua palavra é o suficiente, né? Eu já sei, é como se ele estivesse dizendo, eu já ouvi que você anda curando por aí, então só precisa você falar que vai funcionar. Né? E foi como a experiência que você vivenciou, né? Não, se o pastor que é entendido disso está dizendo que vai funcionar, então, cachorro, bala, né? Bala, é a água, né? E resolveu. Né? Uma fé atrelada a uma palavra de alguém que tem autoridade sobre determinada coisa. É verdade. E quando a gente fala de autoridade, a gente também fala de autorização. De fato, assim como nessa palavra mostra alguém que era posicionado, alguém que tinha uma relevância, alguém que, como ele mesmo disse, o que eu falo, fazem. O comando que eu dou, respondem. Mas aqui,
eu pego a minha autoridade, tudo que eu sou, e diante de ti, Jesus, isso aqui não é nada, o que vale é a tua palavra. Ele fala nessa palavra, ele remete a dizer, a minha palavra tem poder sobre os homens, mas a tua palavra, ela tem poder sobre tudo. Então, naquele momento, a autorização, a autoridade que ele tinha, ele entendia que debaixo de Deus ela tinha um limite. Ela ia até aqui. Só que a autoridade que é liberada por Jesus, a autoridade de Deus, ela não tem limite. Ela, de fato, faz e acontece além da nossa capacidade. E ela nos ensina a autoridade, que é uma autorização, inclusive, né, que libera algo sobre as nossas vidas, que é dada por Deus no mundo espiritual. Ela também vem através de diversas situações. E aí eu queria aproveitar e perguntar, e ao mesmo tempo que colocar num contexto, né? O senhor acredita que, à medida que nós vamos passando por alguns processos, alguns desafios, algumas coisas mais difíceis, isso nos autoriza, nos dá autoridade para falar, viver ou direcionar outras pessoas? Teve algo da sua vida que o senhor passou assim, não, isso aqui me conduziu até chegar nessa fase e hoje eu posso estar direcionando ou falando ou liberando aquilo que Deus construiu em mim e que me gerou autorização, autoridade sobre isso? Com certeza. Assim, eu vou trazer agora para a minha vida profissional, né, de trabalho. Eu, por várias, assim, eu acho que desde 2009, se eu não me engano, eu já exerci vários cargos, digamos assim, de direção, coordenação, né? Então, sempre quando eu exerço esses cargos, sempre eu boto Deus à frente. Em 2012, 2013, eu exerci o cargo de coordenador da guarda. E a guarda estava passando uma certa situação complicada. Tanto é que eu fui chamado, né? Várias pessoas foram coordenador e eu fui chamado para aquela missão. Uma missão, digamos assim, difícil, né? Naquela época, aquele turbilhão de ideias, um pensava de uma forma, outra de outra, e eu fui lá para apaziguar, né? E eu pedi discernimento de Deus. Qual era, o que eu poderia fazer, né? Usei muito a irmã Sueli, que esteve aqui no programa. A irmã Sueli, eu ia para lá, ela tem uma oração lá em Paraipaba, Sim. Meu Dia. E eu ia, toda, se não me engano, era sexta. Toda sexta eu ia. Eu levava o carro cheio de guarda. A estratégia, né? A estratégia divina. Eu levava os carros cheios de guarda e toda vez lá a guarda se ajoelhava, a guarda chorava e orava e foi indo e foram abandonando aquela vida que tinha, né? E graças a Deus, esse foi um dos trabalhos que eu exerci, fora outros trabalhos que eu consegui, né? Algumas leis que foram aprovadas, mas eu acho que esse foi o principal. Porque hoje a gente tem uma guarda com, digamos que 70% dela de pessoas que não querem mais saber de álcool, que não querem mais saber de farra. Digamos que tenham uma vida mais voltada para a família. Uhum. E também para a religiosidade. Hoje em dia, lá na guarda, 70% da guarda é evangélica. Não vou dizer que fui eu, vou dizer que eu fui usado para aquilo, né? Então, sempre quando eu exerço alguma atividade assim, eu boto esse direcionamento de usar a palavra de Deus. Um pastor vai lá orar toda sexta. Então, eu creio que isso é o que faz com que a nossa guarda se sustente e tenha aquele clima de família, né? Que lá, hoje em dia, a gente tem um clima de família. E creio eu que dessa maneira tem sido diferencial muito grande, né? Porque a partir do momento que você bota Deus à frente de tudo, a oração, sempre mostrando qual caminho deve ser seguido, não assim, em querer dizer que eu estou levando a religião para dentro da instituição, não é isso. É porque eu sei o quanto Deus
transformou minha vida e eu posso ajudar eles também. Sim. Então, graças a Deus, a gente tem conseguido desempenhar. Quem conheceu a guarda há outros tempos sabe do que eu estou falando, sabe que eu não estou criando, né? Então, creio eu que as nossas experiências que a gente tem e passa para eles, né? Sempre a gente tem uma reunião lá. Ontem mesmo tive uma reunião lá com eles. A gente passa as nossas experiências, o que está acontecendo, o que pode ser melhorado. Então, isso aí creio eu que seja importantíssimo. Deus sempre está ali no centro de nossas ações. Amém. E nessa trajetória, né, assim, quais têm sido os desafios, né, em toda essa sua trajetória de vários cargos de coordenação, de estar ali à frente, conduzindo, e tendo essa experiência também espiritual e levando pessoas a isso, né? Quais os principais desafios que você tem enfrentado? Vários, né? Desde o preconceito, a questão também porque a Guarda Municipal, ela é uma instituição, digamos que ela está em transformação. Não estou falando só de Paracuru, falando de Brasil. Ela tem várias... Antes, ela cuidava só do patrimônio, né, público. Mas, a partir de 2014, com a promulgação de uma lei, ampliou as atribuições dela. Então, a gente tem esses desafios, né, de desenvolver essas atribuições, que são atribuições essenciais, que é trabalhar a prevenção. É a violência contra a mulher, é a questão da violência nas escolas, questão dos crimes ambientais. Então, existem esses desafios que, como a gente está em processo de transformação, os municípios, eles ainda, digamos que, ainda são pequenos, não tem, digamos que, orçamento para desenvolver aquilo, né? Mas a gente está sempre batalhando e o Ministério da Justiça agora está começando a reconhecer e ajudar os municípios. Esse é um desafio. Outro desafio é a questão do preconceito. Muitas pessoas veem a Guarda Municipal como um órgão que não é de segurança, como, digamos assim, alguns acham até que chama de guardinha e a gente vê que em muitas cidades aí, eu vou citar só um exemplo aqui, Pacajus. Se você for em Pacajus, lá a Guarda Municipal, ela exerce já a Lei 13.022, como deve ser. E lá eles são a polícia, lá você não sabe nem qual é a diferença entre polícia e guarda lá. Eles já chegaram ao nível de, digamos, de treinamento, de cursos, de equipamentos, o nível já é elevadíssimo. Eu considero uma das melhores do Ceará. Mas a questão do preconceito também é muito complicado, porque você vê um guarda, né, que exercia até pouco tempo a função só de cuidar do patrimônio público. Hoje já está exercendo funções mais elevadas, aí tem aquele certo preconceito. Eu só aceito se for a polícia, a guarda eu não aceito. Então, esse é um dos desafios, mas a gente vence, a gente está conseguindo vencer. Tanto é que a gente viu aí uma festa agora de carnaval, nunca tinha visto isso na minha vida, um carnaval sem nenhuma ocorrência, sem nenhum empurrão. Eu digo isso porque eu estava lá, trabalhando, né? Então, a gente vê que já está surtindo efeito esse trabalho de conscientização. Mas, com relação aos desafios, assim, do dia a dia, né? Que é também as tentações, né? Essas daí também a gente tem que trabalhar diariamente. Diariamente eu trabalho com eles. Diariamente, todo dia eu trabalho, converso. Eu sou muito do diálogo. Eu gosto muito do diálogo. Sim. Chego, chamo, a gente conversa. E, o que está acontecendo? Não, estou passando por um problema assim, estou acontecendo isso com o filho meu. Às vezes, um problema que você nem sabe. Tem um guarda que está com problema com o filho, de saúde. Então, no diálogo, você vai descobrir e vai tentar ajudar, né? Porque às vezes aquele problema vem para dentro da instituição. E como eu disse, a gente é uma família. Então, família, a gente tem sempre que estar no diálogo para tentar resolver as coisas, né?
Então, essa é uma das formas que eu sempre resolvo, conversando para saber o que está acontecendo, digamos que o guarda está faltando muito, eu noto, eu chamo, o que é que está acontecendo e tudo. Se tiver errado, ele, infelizmente, tem que ser punido, né? Porque a gente também, às vezes, não pode também deixar passar despercebido, porque ali, em vez de eu estar ajudando, eu estou prejudicando ele mesmo. Não é isso? Então, graças a Deus, eu, na minha passagem assim, de coordenador, diretor, comandante de dia, eu uso esse tipo de autoridade, que é conversando, que é também o exemplo também. O exemplo, ele é uma coisa fundamental. Eu aprendi isso aqui com um pastor aposentado. Eu conversando com ele, aí o seu Acácio, é lá de onde eu moro. Eu disse assim para ele: seu Acácio, eu tenho muita vontade de falar de Deus para as pessoas, mas eu sou tímido. Aí ele disse assim para mim: rapaz, faça o seguinte, você não vai chegar para uma pessoa que é muitos anos católico, falando mal você não vai fazer isso. Porque ali você faz com que aquela pessoa nem lhe ouça mais. Afasta, né? Isso, cria uma antipatia por você. Então, a partir do momento que você faz uma coisa e aquela pessoa vê em você um exemplo, ela mesmo vai se chegar a você, vai querer seguir seu exemplo. E é isso que eu tento fazer. E tem dado certo. Eu converso com pessoas, com católicos, com todos, mas quando você tem aquela rotina e segue aquilo, a pessoa mesmo chega para você: André, eu converso muito com quem gosta de beber, né? Eles chegam para mim e dizem assim: André, tem como tu me ajudar a levar para a igreja? Muitos. Então, se eu tivesse chegado e discriminado aquela pessoa, pai, isso não é vida, deixa aí, entendeu? Eu estaria afastando, ele não teria mais confiança em mim, de chegar até mim e pedir minha ajuda. Então, eu acho que isso também é uma forma de autoridade para também exercer sobre aquelas pessoas que muitas vezes precisam só de uma palavra amiga ali, de uma orientação. Sim. Não é isso? Então, graças a Deus, eu tenho levado isso comigo, de sempre estar conversando, dialogando, identifico o que está acontecendo e tento resolver. O que eu não consigo resolver, aí somente o Espírito Santo, né? É verdade. Pois é. Eu queria aproveitar, né, antes de dar continuidade, mandar um abraço para todo mundo que está nos assistindo agora ao vivo, sim, né? A dona Silvia, que sempre nos acompanha, um abraço, dona Silvia. A dona Maria do Carmo, Dionê, a minha sogra, e também o Fafá, meu esposo, sempre nos acompanhando aqui. Muito obrigada pelo apoio de vocês. E vocês também que estão acompanhando pelo Instagram, né? Que não tem como eu citar o nome, porque eu estou acompanhando aqui só pelo YouTube. Mas a gente agradece demais a todos que têm nos acompanhado. E aproveita, já vai aí curtindo a live, curtindo o podcast, compartilha. Comenta e manda perguntas, tá? Que a gente gosta muito, a gente ama quando vocês interagem com a gente no chat aí do YouTube. Manda perguntas, manda comentários que a gente fica lendo aqui. Natan Brito tá na live. Quem? O Jonatas Brito. Olha aí, já aproveita e já manda um alô pra essa pessoa, todo mundo que tá assistindo. Lá da Guarda Municipal. Pessoal da Guarda acompanhando, né? A Keilândia Tavares também tá aqui assistindo. Olha Cléo, aí, um abraço. Keilândia também. Que bom, obrigada. Muito obrigada, gente. E aí, o senhor estava falando a respeito da ação que teve no carnaval, né? Que foi algo bem tranquilo e tal. E aí eu lembrei de uma outra situação mais recente que temos vivido, né? No Brasil. E aí eu gostaria que o senhor pudesse comentar um pouco também, né? Que as questões que aconteceram há alguns meses dos atentados nas escolas, né? Que aconteceu em vários lugares. E eu pude observar que aqui em Paracuru
teve realmente um movimento, né, da parte das pessoas que trabalham com segurança, junto com as escolas, a assistência social também teve essa força-tarefa, todo mundo se reuniu para criar estratégias, né, de segurança mesmo, para evitar que algo acontecesse em Paracuru, né? Graças a Deus, em Paracuru não chegou a acontecer nada, mas a gente tem visto realmente todo um trabalho, né, sendo realizado pelas secretarias de segurança a respeito disso, né? Então, eu gostaria que você pudesse comentar um pouco também como tem sido essa experiência, né? E como... Os direcionamentos, qual a visão, Isso. quais as estratégias. Pronto, foi muito bom, eu estava me recordando. Realmente foi um momento muito complicado, não só para nós, né, como para todo o país. Tanto é que o Ministério da Justiça ele lançou um edital para fortalecimento das guardas municipais, para fazer rondas, palestras nas escolas, trabalhar principalmente os pais, porque muitas coisas os pais jogam para as escolas e como se a escola tem que resolver, e muita coisa os pais podem resolver. Qual é o pai que não pode pegar um filho e olhar o que é que ele leva dentro de uma mochila, não é? Então, assim, para nós foi um momento complicado, muito difícil. Eu convoquei todos os guardas, conversei com eles. Pessoal, o município está precisando da guarda, como em todos os carnavais, todas as festas grandes, mas esse é o momento que a guarda tem que mostrar que a gente é capaz de resolver esse problema. Como você sabe, nosso efetivo ele é muito pouco, ele é pequeno efetivo, mas foi o que eu fiz. Chamei todos e quem estava de folga entrava de serviço. E eles aceitaram na boa. Teve muitos deles que até se ofereceram a ficar trabalhando os dias todos da semana. Então isso aí foi uma coisa muito legal da guarda que eles fizeram, né? A gente, no dia 19 e dia 20, circulava nas redes sociais que ia ter um ataque, né? Um ataque em massa. Eu fui pesquisar. Por quê? Porque dia 20 era o aniversário do Hitler, né? Aí eles marcam essa data como uma data para fazer algo nesse sentido. E a gente, dia 19, dia 20, a gente decidiu que ia botar guarda em todas as escolas. Guarda fixo. Sim. E a gente conseguiu colocar. Colocamos todas as escolas. E os outros dias, como a gente não tem efetivo para ficar todo dia, a gente botou viaturas, digamos que 5 vezes indo na mesma escola durante e principalmente no horário da entrada e da saída. Da entrada da manhã e na entrada da tarde. E surtiu efeito. Porque assim, a gente tem que pensar dessa forma. Se o mal tem o poder de jogar coisas negativas nas redes sociais, o bem também tem que reagir. Então, o que foi que eu fiz? Fiz essas ações, peguei vários cortes, fotos, pequenos vídeos e joguei também nas redes sociais. Excelente. Mandava para alguns colegas, joga aí nesses grupos, joga nesse. E deu certo. Deu certo que as mães começaram a se acalmar e ligavam para mim, agradecia. Teve uma mãe que foi lá na minha sala, isso antes de começar esses... Ela disse, já está com uma semana que o meu menino não vai para a escola e eu não vou mandar mais ele para a escola. Aí eu acalmei ela chorou lá na minha sala. Eu disse para ela, eu prometo para a senhora que eu vou botar os guardas para ir e não vai acontecer nada. Pode mandar ele para a escola. Ela mandou para uma creche. Aí passou, aí depois ela veio agradecer. Então isso aí Muitas famílias ficaram apreensivas, né, nesse período. Com medo, né, de mandar os filhos para as escolas. Foi um período bem intenso mesmo. Crianças também. Sim. Eu vi foto de mães que mandaram para mim, crianças ajoelhadas, orando em casa. Nossa. Eu sinceramente, eu nunca tinha visto aquilo, não. Fora aquilo, só a pandemia, né? Que foi outro momento complicado. E para nós também foi mais ainda, porque imagine aí, você, numa cidade onde tradicionalmente o carnaval acontece, que nem é Paracuru, tradicionalmente conhecido pelo carnaval. Imagine aí você
botar um efetivo para trabalhar naquele carnaval para não ter aquela aglomeração que todo ano tem. Sim. Imagine aí o trabalho. E a gente conseguiu. Botamos barreiras nas entradas da cidade, botamos guarda e polícia fiscalizando os paredão de som, porque o paredão de som é que faz aquela aglomeração. Aí algumas pessoas não entendem, pensa que a gente está ali por maldade, questão de prender o paredão. Não, ali é uma prevenção, porque infelizmente os jovens de hoje em dia, eles não perderam aquele senso de pensar no próximo. Ele vai para aquela festa, mas ele vai para casa e leva o vírus para os pais, né? Para os avós. Então, também foi um momento tenso. Pandemia, um momento muito tenso para a nossa guarda. E, graças a Deus, a gente desenvolveu um trabalho mesmo exemplar. Porque não é fácil. Uma cidade que nem Paracuru, que a gente contabilizou que nesse carnaval do ano passado deu em média 100 mil pessoas por dia, porque era 4 arenas. Sim. Somando as 4, davam em média 100 mil pessoas. Imagine aí, com ter 100 mil pessoas, que nem foi do outro ano, né? Então, graças a Deus que a gente conseguiu, né? As escolas. Aí nessa hora a gente conta com a autoridade do céu, né? Para poder ajudar Sim. também, né, o nosso trabalho. Porque muitas vezes na palavra nós vemos exércitos que eram pequenos, mas com Deus eles eram vitoriosos. E é onde faz muita diferença. Eu acho que a diferença está aí, doutor. É que nem eu disse, toda vez eu peço discernimento a ele. Aqui em Paracuru, todas as festas, carnaval, São João, a gente utilizou um formato que nunca se viu aqui em Paracuru, que é aquele formato de todo mundo ser revistado. Todo mundo que passa naquele esporte é revistado, não entra com vidro. Então, esse discernimento que a gente tem, é dele, entendeu? É Deus que dá esse discernimento para que se aplique e tenha um resultado que nem se teve, né? Então, é que nem você mesmo disse, de exércitos pequenos que conseguem feitos que somente com o exército grande, né? Que aí exatamente é onde entra a autoridade dele, porque aí não se explica de forma humana. E é onde nós temos a presença, né? Assim, no caso, quando a gente vê ações como essas, entre outras ações que, aos nossos olhos humanos, são ações que precisariam de muito esforço, de muita gente para aquilo ali. Mas quando, de fato, nós não temos tudo isso, mas nós temos o Deus das estratégias e o Deus que faz acontecer aquilo que a gente não pode. Porque a gente não tem como conter 100 mil pessoas, mas existe um Deus que pode fazer todas as coisas. Com certeza. E, com certeza, ouvir esses testemunhos e ouvir sobre isso é ouvir sobre a ação de Deus nesse lugar. Coisas que a gente não sabe, muitas vezes, o que acontece por detrás dos bastidores, né? Mas é exatamente a autoridade dele revelada através de alguém que se permite ser usado por ele para utilizar de estratégias e, assim, poder estar na condução de algo sobre uma cidade. E é só Deus que poderia fazer isso mesmo, não é verdade? Com certeza. Eu tive um desafio, doutora, foi final de ano. Eu fiquei muito pensativo com aquilo, né? De aqueles 2 jovens que se afogaram na praia da Bica, se eu não me engano. E aí eu fiquei com aquilo na minha mente. Aí mas o que é que eu vou fazer para me resolver isso? Fiquei com aquilo, né? Porque eu sou desse jeito, eu fico com aquilo dali até eu conseguir, né? E eu fui lá no comando do Corpo de Bombeiro, fui até com o prefeito lá no dia e solicitamos, passamos lá para ele o acontecido e nós conseguimos botar em todas as praias, criar um posto do bombeiro. E graças a Deus, eu acho que foi uma das cidades mais seguras com relação a bombeiro no carnaval. Porque, para mim, o carnaval ia ser fora de série, né? E, graças a Deus, foi um resultado positivo. Não teve nenhuma vítima. Porque, assim, tem uma coisa que o pessoal confunde. Só é afogamento quando acontece. Mas, não. Acontece afogamento. Só que alguém salvou.
alguém chegou lá, prestou os primeiros socorros, mas teve, só que não foi afogamento. Então, também uma ação que a gente tem que ter o discernimento e usar de estratégia para poder resolver, né, aquilo dali. Que nem o próprio comandante lá, geral do bombeiro, disse para o prefeito lá. Prefeito, eu acho que o maior efetivo nós estamos mandando é para Paracuru. E, graças a Deus deu certo, né? E aí Deus foi abrindo portas sobre portas, mediante as estratégias feitas, né? A dona Silvia comentou aqui, né? Deve ser um grande desafio cuidar de toda a logística para um feriado como o Carnaval. Com certeza, viu? Pode ter certeza. Tem É mais um desafio, né? Tem o desafio da logística da cidade, estrategicamente, né? E tem também a logística dos órgãos de segurança que vêm. A gente tem que dar estadia, alimentação, a cavalaria tem que ter um local para os cavalos ficar. Então tem tudo isso aí, é uma logística realmente grande. Toda uma estrutura, né? Com certeza. E aí, em todo esse contexto, né, a gente já falou aqui como é exercer, né, um papel de autoridade, os desafios de estar numa posição de autoridade, né, toda a logística e tal. E aí, como que a gente pode, né, o que a gente pode fazer para desenvolver essa autoridade, né, em nós, a autoridade espiritual na nossa vida? A meu ver, a gente tem que sempre procurar estar ali do lado de Deus, né? Através da oração, através de campanhas. A gente sempre tem que ter esse foco. Quando a gente está está se afastando um pouquinho, a gente tem que ter esse discernimento e pedir ajuda a Ele, que Ele dá esse discernimento. A gente tem que reconhecer que a gente não é nada sem Ele. É verdade. Não é? Então, creio eu que a partir do momento que você pede discernimento, como ele diz na palavra, né? O que pedir, ele dá. Então, quando você pede discernimento a ele, para você seguir, para você saber se aquilo é o correto, se aquilo é o errado, porque tanto espiritualmente como mundanamente, né? Existem várias armadilhas, né? Existem várias estratégias do inimigo para lhe tirar ali daquele propósito. Você tem aquele propósito da sua salvação, mas sempre tem aquelas armadilhas. Então a gente sempre tem que estar ali orando, pedindo a Ele, se humilhando mesmo, que a palavra verdadeira é essa, é se humilhar mesmo. Sim. Que Ele sempre vai estar ali, Ele sempre vai usar alguém para lhe dizer, André, é assim, não é dessa forma, André, tenha calma, fique calado, a hora certa de falar não é essa. Então, eu tenho sentido isso várias vezes, e creio eu que a diferença está aí, a gente se permitir, que nem o centurião, né? O centurião, ele sabia que ele tinha autoridade sobre a tropa dele, mas a autoridade espiritual sobre ele, isso, ele não tinha nenhuma, né? Foi isso aí que ele quis dizer. Então, a mesma forma que eu utilizo. A minha autoridade, ela só vai até certo ponto. A partir dali, eu tenho que se humilhar e pedir orientação a Deus. Ele sempre está ali para lhe orientar. E eu tenho na minha vida eu tenho creio eu que seja um dom, não sei. Eu sonho, entendeu? Eu sonho. E muitas vezes eu fico naquele, rapaz, que e é muito difícil aquele sonho não acontecer. Muito, muito difícil. Toda vez eu tenho aquele sonho, mas eu não tenho aquele discernimento de... A interpretação, isso, né? A interpretar. Muitas vezes eu até consigo, mas é muito difícil não acontecer, entendeu? Então, creio eu que por a gente estar ali ao lado dele e pedir a ele, e é uma das formas dele dizer a gente, né? Não é assim, André, é dessa forma. Então, creio eu que isso aí é uma das, digamos assim, uma das formas
que a gente tem de sempre estar ali no caminho correto, né? No caminho de Deus, porque a partir do momento que a gente tenta andar com as próprias pernas, a gente não quer escutar Ele, geralmente a gente se dá mal, viu? É verdade. Com certeza. E a gente quebra muita cara. Eu tenho vivido isso constantemente lá na Guarda Municipal, assim, digamos que ele usa mesmo as pessoas. Hoje mesmo ele usou um. Foi lá em casa, onde eu estava, Andréel. Ontem eu orei e Deus mandou te dizer isso, isso e isso. Acredita? Tem gente que eu nem conheço. Manda mensagem para mim. O negócio é forte, entendeu? E graças a Deus a gente tem conseguido discernir o certo do errado. Sim. E tá aí, né? A nossa guarda municipal, ela, creio eu que 70% hoje da nossa guarda, ela se encontra assim num quadro que, digamos que não é aquele clima que tinha muitos guardas que pediam licença para não trabalhar, entendeu? Digamos que procurar outro trabalho. E hoje em dia, graças a Deus, esse clima a gente não existe. É o que eu sempre falo para eles, que o que estiver acontecendo, vejam em mim como um irmão mais velho, né? Mas sempre é assim. Então a gente tem esse discernimento de saber da responsabilidade que a gente tem. Eu sei totalmente da responsabilidade que eu tenho. Então, graças a Deus, eles têm visto em mim como um amigo, como um irmão, e não como um chefe, né? Que nem muitas vezes as pessoas confundem autoridade com autoritarismo, né? Sim. Que é aquela figura do chefe. E não é assim. Jesus era o maior... Para que autoridade maior que Jesus? E Jesus lavava os pés dos apóstolos, não é isso? Ele foi o exemplo, né? Com certeza. E a gente tem que seguir esse exemplo. Não estou dizendo que a gente tem que também aceitar tudo, mas a gente tem que ter esse discernimento de saber o que é o certo, o que é o errado, Sim. O que é o exagero, o que é o abuso, o que é digamos assim, não é humildade, é a pessoa querer fazer tudo com você, né? Você tem que ter esse discernimento. Graças a Deus, creio eu que eu estou tendo, sabe? A meu ver, né? Amém. E aí, a gente está se encaminhando para o final, né? Mas tem uma perguntinha aqui no chat. Quando há operações maiores, como carnaval, ou até mesmo como foi na pandemia, os órgãos de segurança conversam entre si? Os policiais fazem estratégia com a Guarda Municipal ou são independentes? Sim, a gente sempre tem. A gente tem um planejamento conjunto, sempre, em todas as ações. Essa das escolas, a gente, humanamente possível, a gente está em todas as escolas, que é 23 escolas que tem no município. A gente tem 46 guardas. O guarda, ele não pode trabalhar só. Isso já é posto em lei. Já existe uma lei municipal. Ele sempre tem que trabalhar com outro. Então, 46 guardas dividido para 23 escolas, né? Então, a gente fez essa parceria com a polícia. Onde a guarda não ia, a polícia estava lá. A gente fez essa parceria. Carnaval, da mesma forma. Estava lá, um policial aqui, um guarda aqui. Então, creio eu que essa integração, essa parceria em nome da segurança das pessoas, Sim. tem surtido efeito. E esse é o diferencial aqui da nossa cidade. Se você for puxar as estatísticas, nosso município, grande parte dos delitos que acontecem é resolvido em flagrante. Em flagrante é um dos que tem a resolutividade mais rápida. Segundo o coronel Clésio, né, que me passou, é o Paracuru. Então, isso aí é fruto de uma integração. Sempre a gente está trocando informações, né? O rapaz levou a moto, passou pela rua tal, entendeu? A gente sempre tem essa integração. A gente faz blitz em conjunto, em finais de semanas, para combater a questão
Porque, infelizmente, tem essa questão das facções, né? Que é em cidade tal, é facção tal. A gente faz essas blitz aqui para combater esse tipo de crime, que sempre tinha aqui na praia. Você ia para a praia, você fosse de outra cidade, eles iam lá bater foto para saber se você é de outra cidade, entendeu? Sim. Então, a gente está bem atento a isso também. Então, essa integração, em nome da segurança das pessoas, ela, graças a Deus, tem acontecido aqui na nossa cidade, né? E creio eu que esse é um dos diferenciais, essa integração entre as forças. Excelente. Muito obrigada. E, inclusive, né, como a gente estava comentando aqui, teve uma época que existiu um processo aí, enquanto eu estava à frente do IBGE, que eu também pude contar muito com a ajuda, né, do secretário e também da guarda, né, foram muito disponíveis, nos ajudando a fazer a contagem da população, no sentido de que realmente nós tínhamos recursos limitados aqui, nós precisávamos na época realmente cumprir uma meta, que é de fato ir em todos os locais que nós precisávamos ir. Então, na época, né, a guarda também foi muito fundamental, nos ajudou nesse processo, aproveitando mais uma vez para agradecer. Parcerias, né? Exatamente, a parceria foi fundamental e, de fato, é uma sequência do que nós estávamos falando aqui. Integrações fazem diferença nos resultados. Com certeza. Em todos os âmbitos. Então, isso é muito importante. Fica aqui a nossa gratidão também, né? Hoje, obviamente, estamos num novo momento, mas é uma oportunidade, né? A gente, inclusive, nós conversamos muito, né? Para poder organizar de forma online, estratégica. E hoje nós estamos tendo esse momento aqui pela primeira vez pessoalmente. Então, fica aqui a minha gratidão, né? Tanto particular quanto também para esse momento. E o desejo também, né? Que Deus continue abençoando, instruindo, capacitando, gerando uma autoridade que é dele, onde ele comanda através, né, de cada uma das pessoas que são instituídas aqui como liderança. E isso também inclui sua vida aqui. E é esse o nosso desejo aqui para a cidade, para a sua vida, né? Eu fico aqui as minhas palavras, mas também aí tem as suas últimas palavras, sua mensagem, o que gostaria de deixar aí para o pessoal que está em casa e que vai nos assistir em outro momento. Primeiro eu vou mandar aqui um boa noite, né? Porque senão eu talvez nem chegue em casa. Um boa noite aqui para minha esposa, a Clésia, que está assistindo lá. Muito bem. Um abraço, Clésia. Boa noite também aqui para o Doutor Guerreiro, essa pessoa muito amiga. Esse aqui é um anjo da guarda aqui em Paracuru, né? E também para o meu pai também, que está assistindo nesse momento também. Qual o nome do seu pai? É José. José, seja bem-vindo, seu José, um abraço. E as minhas palavras é essa, que não existe outro caminho. Não existe. Se você for contra isso, vai só quebrar a cabeça, quebrar a cara. O caminho é esse, é Jesus. Se você pode estar passando por qualquer problema nesse momento, problema familiar, problema financeiro, qualquer problema, se você conversar com ele, parar no canto da sua casa, se ajoelhar e conversar com ele, eu tenho certeza que aquele problema ali, na mesma hora, você vai saber o rumo de levar na sua vida. Não é? Tem coisas, Cris, que acontecem no nosso município, que a guarda às vezes presencia, que a gente não pode, digamos, falar nem divulgar. Sim. Por exemplo, vou só citar. Tem casos de pessoas que tentam o suicídio, que a guarda já chegou lá e tirou a pessoa mesmo da corda. E é essa mensagem que eu quero levar para você, que pode estar pensando nisso nesse momento. Faça isso que eu estou dizendo. Pare um momento, pense na vida, que você não está resolvendo nada com isso. Ore e peça discernimento a Deus, que Ele vai lhe dar nesse momento. Amém. Muito obrigada. É isso. Você que está nos assistindo, curta a nossa página, @A Verdade Cabe em Todo Lugar, nos sigam, compartilhe, siga também @MídiaOnlineBR, compartilhe esse vídeo,
do YouTube, no Facebook, no Instagram, quem está nos acompanhando, para que mais pessoas possam ser abençoadas com essa mensagem de hoje, né? Sim. E mais uma vez, André, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite Sim. tão prontamente, por ter estado aqui conosco, né? Foi muito bom poder ouvir todas as experiências que você compartilhou, os testemunhos. Tenho certeza que, como nós, todos que estão nos assistindo, foram, de certa forma, abençoados, né? Com esse momento, com esse podcast. E muito obrigada mais uma vez. É isso. A verdade cabe em todo lugar.